Então, questão de 2020. Olho na tela para acompanhar comigo. A gente tem aqui um homem de 50 anos, previamente rígido, diagnosticado com hipertensão primária, estágio 1. No exame físico desse paciente, não teve nenhuma alteração significativa, e olha essa informação aqui importante, o risco cardiovascular é baixo. E ele manteve-se hipertenso, teve um leve aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, mesmo após atingir os objetivos do tratamento medicamentoso. Ou seja, o tratamento medicamentoso não surtiu efeito. E aí o médico resolveu o quê? Iniciar a terapia medicamentosa. E a questão de 2020 perguntou: qual é a escolha menos adequada no tratamento da hipertensão? Está preparado para responder esse tipo de questão? Vem comigo que vai ficar fácil para você responder depois disso, depois dessa nossa revisão. Outra questão, agora em 2021, o que ela trouxe? Uma mulher de 49 anos, hipertensa, mas que não tinha nenhum uso de medicação. Ela procurou um ambulatório de clínica médica com queixa de dispneia aos grandes esforços habituais. Ao exame físico, ela estava com a pressão alta, 168/85, frequência cardíaca tudo bem, ok, 77. Ausculta cardíaca normal. Ela fez um eletrocardiograma e esse eletrocardiograma demonstrou o quê? Ritmo sinusal e alterações inespecíficas difusas da repolarização ventricular. E a banca de 2021 perguntou o quê? Assinale a alternativa que contém a estratégia terapêutica antihipertensiva mais adequada segundo as diretrizes atuais. Então, como que a gente vai começar o tratamento dessa paciente? E quando eu falo de pressão arterial, a gente tem que saber como classificar essa hipertensão arterial. Então, eu vou mostrar para você a classificação antiga de hipertensão, antes da última diretriz de 2020. Essa classificação mudou, mas você vai ter que saber ela para a prova porque a banca é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que passa na cabeça dos examinadores. Se a banca quer se atualizar, e seria o ideal, é ela cobrar a classificação atual de hipertensão. Essa classificação é a antiga. A classificação atual eu vou jogar na tela para você, você vai dar um print, vai tirar uma foto para copiar ela. Qual que é? Essa aqui. Eu vou voltar só para você ver a diferença rapidinho. Antes disso, perceba, hipertensão estágio 1, 2 e 3 são os mesmos valores, não mudou nada. O que era hipertensão normal, 12/8, agora a gente chama de hipertensão ótima. E os valores de pressão normal e pré-hipertensão foram modificados. Então, vou aproximar para você olhar essa classificação, bate uma foto para você gravar ela para ir para a sua prova. E por que você tem que gravar? Porque quando a gente vai estratificar, a gente tem um paciente com hipertensão arterial na prova, a gente tem que saber o risco cardiovascular desse paciente para saber se a gente tem que tratar ele ou não. E sem saber os valores da pressão arterial, não tem como estratificar o risco. O que eu quero que você perceba dessa tabela? Parece que é aquela decoreba absurda. Normalmente, a banca vai cobrar aqueles pacientes que são de mais alto risco. E quais são aqueles de mais alto risco? Olha aqui, paciente de hipertensão estágio 3. Não importa se tem fator de risco ou não, ele é um hipertenso estágio 3, pressão arterial maior do que 18/11, ele tem alto risco. Paciente que tem lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular prévia, por exemplo, insuficiência cardíaca, AVC, infarto agudo do miocárdio, ele tem uma sobrecarga no coração, é uma lesão de órgão-alvo, ele tem retinopatia hipertensiva, é lesão de órgão-alvo, ele é um renal crônico ou um diabético, não importa o valor da pressão. Ele é um paciente de alto risco. E olha só que interessante essa coluna aqui também. Pacientes hipertensos estágios 2, eles são a grande maioria das vezes de alto risco. Ele só não vai ser de alto risco se ele não tiver nenhum fator de risco. Aí ele tem um risco moderado. Então, olha só que legal essa tabela aí. É muito importante a gente determinar o risco do paciente. Então, resumindo essa tabela, o que a gente tem? Se eu estou diante de um paciente com hipertensão arterial e ele tem diabetes, ou tem lesão de órgão-alvo, eu expliquei para você qual é. Ele tem doença cardiovascular manifesta,
ou ele é um renal crônico estágio 3 ou mais, ele é de alto risco e não tem conversa. Qual é o valor alvo de pressão arterial para os pacientes de alto risco? É esse aqui que está aqui para você. Fica tranquilo que o próximo slide a gente vai ter uma tabela só com as metas de pressão arterial. Perceba, e a diretriz é bem enfática com relação a isso, a pressão arterial, falando agora de pressão arterial a menor, o paciente não pode ter pressão arterial menor do que 12/7. Ela tem que estar entre esses intervalos que está aí para você, mas não pode ser menor do que 12/7. Por quê? Porque aqueles pacientes que têm pressão menor do que 12/7, eles têm um risco maior de ter isquemia de órgãos, principalmente renal, aí ele pode evoluir com insuficiência renal, e se ele for um paciente coronariopata, ele pode ter isquemia cardíaca. Então, a pressão arterial tem esses valores alvos, mas ela não pode ser menor do que 12/7. Então, olho na tela. Pacientes com risco cardiovascular baixo ou moderado, o valor de pressão arterial dele, sistólica e diastólica, é menor do que 14/9. Se o paciente tem um risco cardiovascular alto, aí grava menor do que 13/8. A sistólica tem que estar entre 120 e 129 e a diastólica entre 70 e 79. Pacientes idosos, rígidos, a pressão sistólica é um pouquinho mais alta, a gente tolera, 130/139, e aqueles idosos frágeis um pouquinho mais alta também, 140/149. A diastólica se mantém no mesmo valor. E por que os idosos a gente tolera a pressão um pouquinho maior? Primeiro, porque se abaixar muito a pressão, esses pacientes podem ter lesões de órgão, que nem eu falei, lesão renal. Segundo, e é uma coisa que pouca gente pensa na hora de medicar um idoso, um paciente frágil, esse paciente pode apresentar hipotensão postural e ter queda por conta disso. Então, nos idosos e pacientes frágeis, eu quero evitar também queda desses pacientes, porque ele pode evoluir, nessa queda ele pode ter uma fratura de fêmur, e aí a morbidade desse paciente, a expectativa de vida reduz muito. Imagine que você era um paciente rígido e agora ele fraturou o fêmur e ele depende de outra pessoa para fazer todas as atividades básicas de vida dele. Então, em idosos, indivíduos frágeis, cuidado que eu tenho que começar esse tratamento de uma forma bem devagar, a gente vai ver isso, e a pressão arterial, eu tolero ela um pouquinho mais alta para não ter esse risco de hipotensão. Bacana? Então, a gente estratificou o risco do paciente, a gente sabe o valor de pressão arterial e quando que a gente vai iniciar o tratamento. Isso aqui está na diretriz agora de 2020. Coração apaixonado para esse slide. Atenção, olho na tela comigo. Aqueles pacientes que têm hipertensão estágio 1, com risco cardiovascular baixo, ou hipertensão, ou pacientes, perdão, pré-hipertensos, com doença cardiovascular pré-existente ou risco alto, mas lembrando, eles são pré-hipertensos, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma chance para esses pacientes e eu vou, durante 3 meses, fazer tratamento não medicamentoso, que é mudança do estilo de vida. Beleza? Gravou? Pacientes hipertensos estágio 1 de baixo risco e pré-hipertensos, mesmo que tenham alto risco cardiovascular ou doença cardiovascular, a gente dá uma chance para eles. Agora, todas as outras situações, eu vou começar tratamento medicamentoso logo ao diagnóstico. E isso envolve hipertensão estágio 1 com risco moderado ou alto, hipertensão estágio 2, estágio 3, aqueles idosos rígidos com a sistólica maior que 140, ou idosos frágeis com a pressão maior do que 160, a sistólica. E quais são as principais classes medicamentosas? São essas aí que estão aí que está na tela para você. Eu destaco diuréticos tiazídicos, bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são os BRAs, losartana, valsartana, bloqueadores dos canais de cálcio e os IECAs. Por exemplo, captopril, enalapril, ramipril. Perceba que a associação entre BRA e ECA, olha aqui que está vermelho, ela é proibitiva. Não é para associar IECA e BRA. Mas essas são as principais medicações, são as medicações de primeira linha. O que eu quero destacar aqui para você? Olha onde está o beta-bloqueador. Ela não é medicação de primeira linha, o beta-bloqueador, a não ser em 2 situações principais, anota aí. Pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio e aqueles com insuficiência cardíaca. Aí sim eu posso começar beta-bloqueador.
Se eu começar beta-bloqueador para pacientes que não têm uma indicação específica, tem trabalhos mostrando que o beta-bloqueador, inclusive, aumentou o risco de AVC. Tá? Então, as medicações de primeira linha são essas aí. Vamos relembrar? Diuréticos tiazídicos, inibidores da ECA ou os BRAs e bloqueadores dos canais de cálcio. Eu posso fazer associação entre eles. Beleza? Então, uma vez que a gente agora já sabe as medicações, como que eu vou começar esse tratamento, professor? Com uma medicação, com duas, como que vai ser feito esse manejo? Dessa forma que está aí nesse slide, coração apaixonado, porque ele foi retirado da última diretriz. Então, como que você vai gravar? A forma mais fácil é essa parte aqui. Aqueles pacientes com hipertensão estágio 1, com risco moderado ou alto, hipertensão estágios 2 ou 3, eu não quero nem saber. Eles vão começar com 2 antihipertensivos de classes diferentes. Aqueles outros pacientes que não se encaixam nessa descrição, eu começo uma monoterapia. E quais são eles? São aqueles pacientes que eu dei uma chance na hora antes de começar o tratamento medicamentoso. Eu fui, vamos fazer um tratamento não medicamentoso antes. Então, são pré-hipertensos com risco cardiovascular muito alto, são aqueles pacientes hipertensos estágio 1, só que com baixo risco, e lembra que eu falei do idoso e do indivíduo frágil que pode ter queda, a gente vai mais devagar nesses pacientes e começa o tratamento em monoterapia. Bacana? Gravou isso? O que eu quero destacar também desse slide para você? Vou aproximar novamente. Perceba que à medida que a gente não vai alcançando as metas, a gente vai associando os fármacos, 3 fármacos. Olha essa associação de 4 fármacos. Então, olha aqui para mim, a gente tem aqueles três medicações que são a primeira linha de tratamento para hipertensão. IECA ou BRA, com diurético tiazídico e bloqueador de canal de cálcio. O quarto fármaco para associar para esses pacientes que estão resistentes ao tratamento, qual que é? A espironolactona. É uma ótima medicação, só que a gente vai iniciar ela como quarto fármaco e não como tratamento inicial. O tratamento inicial são aqueles 3 que eu acabei de citar para você. Então agora ficou fácil da gente resolver a questão. Olha lá, aquele paciente que vai iniciar o tratamento medicamentoso já que as mudanças do estilo de vida não deu certo. Qual que é a terapia menos adequada? Olha lá, letra A, bloqueador de canal de cálcio é adequado. Beta-bloqueador não é adequado. Esse paciente não teve infarto e não tem insuficiência cardíaca. A resposta aqui é a letra B de bola. As outras fazem parte das medicações de primeira linha. Inibidores da ECA, diuréticos, e aqui eu destaco os tiazídicos, e os BRAs, bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Olha como ficou mais fácil. E aquela outra questão, como que é? É uma paciente hipertensa estágio 2. Olha a pressão dela como é que está, 168/85. E a gente viu que hipertenso estágio 2 tem que começar terapia farmacológica combinada. 2 medicações de classes diferentes. Letra A fala o quê? Nalapril e valsartana. Um IECA junto com um BRA. Essa associação pode, IECA e BRA? Faz assim com a cabeça? Não pode, proibitiva. Muito efeito colateral. Letra B, nalapril, bacana, um IECA. Hidroclorotiazida, um diurético tiazídico. Perfeito, letra B é a resposta dessa questão. Letra C, sacubitril valsartana. Sacubitril valsartana é um inibidor da neprilisina, a gente vai ver isso, indicado para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Essa paciente a gente não consegue fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca nela. Tá? Apesar dela ter dispneia, faltam outros critérios. Então, sacubitril valsartana não é uma opção aqui. Olha a letra D. E a letra E, o que ela fala? Ela tenta te enganar. Ela coloca o quê? Beta-bloqueador. Não, eu vou começar beta-bloqueador, propranolol cai fora, metoprolol cai fora, nem preciso olhar a segunda medicação. Olha como ficou fácil. Beleza?